Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, aproximadamente 65 milhões de pessoas no mundo vivem com epilepsia. E por mais que esse seja um dos transtornos neurológicos mais comuns, muitas vezes não é possível conhecer as causas que deram origem à doença. Algumas pessoas desenvolvem a epilepsia como resultado de um trauma craniano, outras apresentam o transtorno desde o nascimento ou infância, ou talvez na fase adulta. Cada caso é um caso, mas saber como lidar com essa situação no dia a dia faz toda a diferença. E como faz? O Eduardo, que foi diagnosticado aos 3 anos de idade com epilepsia refratária, é um exemplo disso. Para se ter uma ideia, em sua fase adulta, ele chegou a ter 40 crises numa única noite. Mesmo assim, não deixou de acreditar que é possível viver com epilepsia. Eu passei por uma situação muito constrangedora em 2002, que foi pela 3ª vez que eu fui demitido de um trabalho pelo fato de ter tido uma crise dentro do ambiente de trabalho. Então, o que eu fiz? Nesse momento, eu não fiz como das outras vezes, que eu me revoltei com aquela situação. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer para mudar a maneira das pessoas pensarem em relação à epilepsia? Então, naquele momento, eu achei que o legal seria escrever um livro. Eu escrevi um livro, mas depois eu não consegui editar esse livro, porque as editoras falavam que o tema não era interessante. Mas mesmo assim eu não desisti e eu criei na época um blog que eu contava a minha vida, minha história naquele blog. A partir daí, o Eduardo viu a necessidade de criar um site com informações mais completas e variadas. Feito isso, o Viva com Epilepsia se tornou uma referência no assunto. Inclusive, em 2014, o seu livro foi publicado e os relatos do paciente que conta suas próprias experiências em relação à doença foi um sucesso. E claro que ele compartilhou mais uma delas com a gente. Quando a minha filha nasceu, eu tinha muito medo do fato dela me ver ter uma crise e assustá-la. Então, quando eu percebi que eu ia ter uma crise e minha filha estava perto, eu saía de perto dela para ter a crise longe. Na verdade, eu tinha um preconceito comigo mesmo. Aliás, é o pior tipo de preconceito que possa existir, é o preconceito que a pessoa tem com ela mesma, né? E não do preconceito que vem dos outros. Aí eu conversando com a minha filha, em um dia, eu falei, puxa, eu preciso falar para ela, mas eu não tive coragem. Até que um dia eu tive uma crise próximo dela. E eu não perco a consciência durante a crise. Então eu continuo consciente, eu escuto, eu tenho noção do que está acontecendo ao meu redor. E eu tive a crise, a minha filha estava perto, ela se aproximou de mim, ela tinha 3 anos de idade. Ela se aproximou de mim, ela colocou a mão na minha perna, ela batia na minha perna e ela falava assim, calma, papi, calma, calma, papi. Como se fosse uma coisa que ela estava pronta para receber. Então, todo aquele medo que eu tive, na verdade, foi por água abaixo, entendeu? Foi um aprendizado. Ela me ensinou naquele momento. Isso mostra que tudo se torna mais fácil quando a opção de lutar pela vida é maior do que a de lutar contra a doença. E quem também aprendeu essa lição foi o Ivan. Ele teve que lidar com diferentes situações desde a infância, quando surgiram as primeiras crises. O meu perfil, né, de pessoa com epilepsia, ele é assim, eu tenho poucas crises, né? Mas quando elas vêm para arrebentar, né? São convulsões muito fortes, né? Elas são convulsões assim que depois, né? O meu pós-crise me deixa muito com dores de cabeça, com sonolência, assim, e a recuperação, assim, ela é um pouco longa, assim, né? Mas, assim, eu demoro um pouco, né? Eu precisava, às vezes, faltar no trabalho, precisava dar uma certa... ou vamos deixar a maquininha do Ivan parada aqui, né? Porque realmente a recuperação do meu perfil de crise era um pouco mais difícil. E ter conhecido o Viva com a epilepsia e, consequentemente, né, o Eduardo, né, que ele é a pessoa matriz nesse projeto,
me fez sim enxergar, né, pessoas, no caso ele, que poderiam me passar dicas, me entender, né, as qualidades que todo mundo tem enquanto pessoa com epilepsia, assim, entendeu? Se enxergar, sair daquela bolha, aquela timidez, aquele preconceito interno que todo mundo tem. E olha só que bacana, através da internet o Ivan conheceu o Eduardo. E hoje, os dois, além de amigos, são parceiros em várias atividades que desmistificam a epilepsia. Quem também se identificou com o tema, por mais que estivesse em lado oposto, e nesse caso como mãe, foi a Nívia. Ela se envolveu de um jeito na causa que hoje cuida da página e do grupo Mães da Epilepsia nas redes sociais. Eu encontrei uma pessoa que traduzisse os sintomas que o meu filho com 6, 7 anos não conseguia traduzir. Eu tô ansioso, eu tô sonolento, eu tô irritado. Mãe, eu não sei o que estou sentindo. E o Eduardo, calma, Nívia, é assim mesmo, também já passei por isso. Às vezes a medicação não acerta na primeira, às vezes você precisa tentar um, outro, às vezes interagir entre eles. Como profissional, eu não entendia como que pudesse mudar o meu eixo. Eu me sentia descrente, depressiva, não aceitava, por vezes cheguei a brigar com Deus, sabe? Umas coisas assim que você fala, por que comigo, né? E aí, sempre nos depoimentos do Eduardo, eu comecei a entender que se ele passou, se a mãe dele passou por isso, que eu tinha que ser essa força. Ele sempre mostrou para nós que o papel da mãe dele foi muito importante e que eu também precisava voltar para o meu eixo, né? E graças ao marido que eu tenho, o filho mais velho que eu tenho, a família que nós temos, eu costumo dizer que a gente tem uma família com epilepsia, né? Um ajudou o outro. Então, essa questão psicológica é muito importante, não só para a família, mas principalmente para a pessoa, porque senão ela adquire comorbidades, né? Depressão, síndrome do pânico, fica esperando a crise acontecer e a crise nem aconteceu. Então, quer dizer, você já está com uma crise existencial, né? Então, isso é muito importante, a aceitação, o entendimento, informação, que é o que o Viva com Epilepsia trouxe para mim. Né? E através disso eu fui propagadora com Mães da Epilepsia, entendeu? Vale lembrar que no mês de março acontece o Purple Day, um esforço de base internacional dedicado a aumentar a conscientização sobre a epilepsia em todo o mundo. E para saber dos eventos e iniciativas dessa comemoração no Brasil, acesse o site www.vivacomepilepsia.com.br.